Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Quem estava aí no último domingo? Eu tenho mais uma mensagem sobre Neemias, mas não será no dia de hoje. Vai ser um próximo domingo aí, Deus está preparando o dia, amém? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 12. Aleluia. Essa palavra eu já ministrei ela uma vez, só que a revelação de hoje é totalmente diferente. Nós iremos falar sobre outro assunto. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Porque naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, repete comigo. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Verso de número 6. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Isso aqui é muito forte, igreja. Antes, Pedro estava preso, mas mesmo ao cativo, ele ainda dormia. Isso aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Preso de 2 correntes, e os sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo o que era real ou o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava que era uma visão. Agora eu quero ler aqui no final. Só um minutinho, só para me pegar aqui certinho. Verso de número 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos, aonde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rude foi ver quem era e reconheceu a voz de Pedro, e ficou tão alegre que nem fez ele entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Amém? Somente até aí, toma o seu assento. Quem está com expectativa de receber uma palavra de Deus aí? Também estou com muita expectativa. Curva sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração. Pai, te agradeço por esse momento. A tua palavra, Senhor, a tua palavra é única, a tua palavra é verdadeira. Amado, que não seja eu agora, mas que seja, Senhor, o teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, pelas minhas falhas, minhas fraquezas. Amado, renova o meu espírito, fala com a minha alma.
e transmite a tua mensagem à tua igreja. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos. Testifica hoje, ó Pai, a tua palavra. Que essa palavra possa ter um direcionamento certo aos corações das pessoas que estão sedentos. Aqueles que estão ligados, ó Pai, fala através da tua palavra. Hoje é uma noite de libertação, uma noite de transformação, é uma noite de alinhamento. O Senhor tem feito grandes coisas nessa casa e por isso nós estamos alegres. Porque até aqui a tua palavra tem sustentado esse lugar, amém? É uma palavra bastante conhecida, como eu falei, eu já até ministrei essa palavra aqui uma vez, mas hoje Deus me deu um direcionamento totalmente diferente. Herodes era o rei da época, e o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Herodes, ele começa a perseguir alguns cristãos, e Herodes, vendo que isso agradava a algumas pessoas, ele começou a fazer isso com mais vontade. Porque todas as vezes que alguém persegue a igreja, vai ter sempre alguém disposto a aplaudir e investir aquilo que é ruim. A verdade é que o maior benfeitor de tudo que acontece contra a igreja é Satanás. A verdade é que o diabo, ele vai contra tudo o que a igreja acredita. A verdade é que ele é o maior opositor daquilo que Deus tem para a igreja. Então tudo o que Deus faz por nós, o diabo vai contra, ele não quer que isso aconteça. E nesse tempo específico, nessa mensagem que nós acabamos de ler, Herodes, ele segue alguns cristãos. Aí o texto vai dizer que ele manda prender Tiago primeiro. E Tiago é morto dentro da prisão. Aí explodiu minha mente quando eu comecei a ler esse texto. Por que que Deus livrou Pedro da prisão, mas não livrou Tiago? Aí é a hora que quando você tem a dúvida e você pergunta para Deus, Ele te dá a resposta. E a resposta de Deus para mim foi: porque naquele dia a agenda de Deus para Tiago era: bendito do meu Pai, venha até a mim. Então entenda que não é a agenda de Herodes que mandou matar Tiago, era que Deus já tinha determinado que aquele dia era o dia da colheita dele. Só que contrapartida, Pedro está preso. E por que que a história com Pedro foi diferente? Por que que Pedro, quando está preso, ele não foi morto? Porque a agenda de Deus para Pedro era diferente da agenda do Tiago. Herodes pode até imaginar, fazer o plano e determinar que Pedro iria ser morto logo depois da Páscoa. Só que o que frustra a agenda de Herodes é a agenda que Deus determinou. E o que Deus determinou para Pedro naquele dia não era morte, era libertação. Eu vou ter que falar um pouco mais rasgado para você dar um glória de verdade. A agenda do inferno contra a tua vida é para te paralisar, dizendo que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Mas o meu Deus tem uma agenda diferente da agenda da terra. Está tudo dizendo que vai dar errado, está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Mas Deus está levantando do trono e está dizendo: pode quem quiser falar, a minha agenda é diferente da agenda da terra, diz o Senhor. Eu vou falar um pouco mais rasgado. Tem gente que acredita em político, acredita em vereador, em prefeito, em presidente, mas eu não. Eu ainda continuo acreditando naquilo que Deus tem para mim. Independente de prefeito, de presidente, independente de vereador, eu acredito naquilo que Deus tem para minha história. Independente de tudo que está acontecendo lá fora. Por isso que tem muita gente que acha que o crente é doido, porque está tudo dando errado, está tudo indo de mal a pior. Aí tem nego achando que você vai fechar a sua empresa. Tem gente achando que você vai ser mandado embora, porque já fizeram a casinha, já chamaram o patrão, já sopraram no ouvido dele que você é isso, que você é aquilo. O plano já foi todo arquitetado. Mas a agenda de Deus para a tua vida é diferente. Pode quem quiser se levantar, pode quem quiser falar mal, pode tentar te caluniar, pode falar o que for, porque o que vai prevalecer não é aquilo que estão dizendo sobre o teu respeito.
O que vai prevalecer é aquilo que Deus já fez. E o que Deus já fez foi o quê, pastor? Ele já liberou uma palavra. E o que vai te manter no teu trabalho, a tua empresa de porta aberta, não é o que estão falando, nem o que estão te acusando, mas é a palavra que ainda continua te sustentando. Aí tem um detalhe nesse texto aqui também que é muito incrível. E nós precisamos ter essa sabedoria. Pedro, ele foi preso, está lá cativo. Só que o texto vai dizer que Pedro está dormindo. Meu Deus, como que alguém em meio à prisão, sabendo que logo a 2, 3 dias depois vai ser morto, pode dormir? Como, Henrique, isso pode acontecer? Você saber que daqui uns dias vai ter uma sentença ao seu respeito, mas mesmo assim você ter paz em meio à tribulação. Pedro, ele está dormindo, mas ele não está num cenário qualquer. Ele está com os pés algemados, a mão algemada. Aí o Herodes, ele vai colocar uma força de proporção maior, porque não é apenas um soldado que está guardando Pedro na cela. A Bíblia vai dizer, a que nós acabamos de ler, vai dizer que tem 4 vigílias de soldados, com 4 soldados cada uma. Então a soma é muito fácil. É 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Nós não estamos falando de uma argola, nós não estamos falando de um traficante poderoso, nós estamos falando de um pescador da Galileia. Pedro era um simples pescador, mas tinha algo em Pedro que incomodava Herodes e muita gente que estava ao redor. Quando Herodes vê Pedro sendo preso, ele olha para Pedro, mas ele não enxerga Pedro. Sabe quem que ele enxerga? Esse aí é aquele que caminhava com o Nazareno passeando pela Galileia. Aí você está se perguntando, meu Deus, por que é esse levante contra a minha vida? Por que as coisas parece que todo mundo está me odiando? É porque o inferno conhece aquele que caminha com Jesus. A cadeia foi reforçada porque ele sabia quem era Pedro. E quem era Pedro? Era aquele que caminhava lado a lado com Jesus. Jesus curava, Pedro estava. Jesus ressuscitava, Pedro estava do lado. Aonde os milagres apontavam estava Jesus. E quem estava ao lado de Jesus? Pedro. Então todas as vezes que alguém olhava para Pedro, não enxergava Pedro, mas enxergava Jesus. E é exatamente isso que te mantém de pé. Porque as pessoas te incomodam quando te olham, é porque ela está vendo o brilho do Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Está tudo dando errado, mas eu estou de pé. Porque quem me sustenta é aquele que está do meu lado. Quem me firma com o pé firme é aquele que ressuscita, que faz milagre. É aquele que passeia em meio a lugares que muitos não possam imaginar. O que mantém a calma de Pedro naquela prisão é porque ele não estava lá só. O que sustentava Pedro na prisão era a oração da igreja que estava longe daquele lugar. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Que tem lugares que talvez eu e você nunca vai pisar. Nós nunca iremos alcançar. Me dá um exemplo, pastor. Talvez eu e você nunca sente numa cadeira de presidente. Talvez você nunca vai citar uma lei, você nunca vai assinar um decreto, mas a tua oração está tudo dando ruim. A tua cidade está indo um caos. Aí tu já falou com o vizinho, tu já falou com o prefeito, tu já falou com o vereador, tu já foi na administração, tu já conversou com todo mundo que podia fazer alguma coisa e ninguém fez. Aí você se frustra, porque nós somos assim. O nosso defeito é esperar demais pelos outros aquilo que ninguém pode fazer por tu. Aí quando você entende isso, você dobra o seu joelho. Aí a tua oração tem o poder de levar você em lugares que você nunca imaginou que iria. Senhor, essa causa na justiça, eles têm 2 advogados, um formado em Harvard,
o outro formado na melhor faculdade de Brasília. Eu estou indo na defensoria pública agora, ver qual é o advogado que vai me defender. Mas, Senhor, eu vou dobrar o meu joelho. Quando entrar naquela sala, não vai ser o advogado, não vai ser o juiz que vai determinar a minha causa. Eu estou dobrando o meu joelho e a minha oração é: peleja essa peleja por mim. E o seu advogado pode não ser bom, o juiz pode não ir com a tua cara, mas quando Deus libera uma palavra, pode vir advogado, pode vir quem for, porque no final o que vai sustentar é aquilo que você pegue para Deus de joelho, porque quando você ajoelha, Ele se levanta e defende a sua causa. O que sustentou Pedro na cadeia foi a oração do povo. Aí o anjo chega no cenário, Pedro está dormindo. Aí o texto vai dizer que o anjo bate no ombro de Pedro. Tem dias que é assim, né? Tem dia que a gente está só o bagaço da laranja, não tem força para nada, não tem coragem de fazer nada, já tentou tudo, já procurou a ajuda de todos, e a única coisa que nos resta é prostrar, é chorar, é descansar. Você não tem o que fazer, você está esgotado, você está num lugar que você não merece, te rotularam daquilo que você não é. E tem dia que é assim, né? A gente cansa de tentar explicar para os outros quem nós somos. Está todo mundo dizendo que eu sou mau caráter, eu não sou. Está todo mundo dizendo que eu sou ladrão, eu não sou. E você se cansa de tentar se defender daquilo que você não é. Aí de repente o anjo chega no cenário, bate no ombro do Pedro e fala: Pedro, se põe de pé. Aí eu acho linda essa parte, porque Pedro não questiona a ordem do anjo. Pensa você, alguns dias preso, fedendo, esgotado, cenário terrível, com 16 soldados te vigiando 24 horas. Aí um anjo chega e a primeira ordem do anjo é: se põe de pé. Aí eu vou dizer, se fosse muito de nós que estamos aqui, já ia perder a benção aí. Estou cansado, Jesus, estou esgotado, eu não dou conta de ficar de pé, está tudo dando errado na minha vida. Aí de repente chega o Senhor com esse anjo pedindo para me ficar de pé, eu não consigo. Só que tem um segredo sobre essa ordem que o anjo dá para Pedro, porque quando Pedro se levanta, a primeira coisa que acontece, as algemas caem no chão. Sabe por que tem vitória que você ainda não alcançou? Sabe por que tem deserto que você ainda não conseguiu atravessar? Porque Deus está esperando você ficar de pé. Está questionando, está murmurando, está difícil, está isso, está aquilo, está assado, as coisas não estão dando certo. Senhor, eu já tentei de tudo, eu já fiz, eu já voltei, eu já fui, mas nada está dando certo. E a única postura que Deus espera de você: se levanta, fica de pé, ergue a sua cabeça, porque quando você se posiciona, aquilo que te trava, que te prende, vai cair ao chão. Não tem algema, não tem muralha, não tem portão, nada que te impeça. Quando você se posiciona, quando você fica de pé, aquilo que está te prendendo vai cair ao chão. Não tem uma algema que vai te segurar. Pedro fica de pé e as algemas automaticamente caem. Por isso que com o Espírito Santo, por isso com Deus é sempre assim. Deus sempre dá uma ordem, você faz e as coisas acontecem. Abraão, saia da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se Abraão permanece, não seria pai de multidão, porque precisava obedecer, mesmo sem ver. O cenário aqui é um cenário de cadeia, de prisão. Tem 16 soldados. Só que o que faz acontecer isso é o mover do Espírito Santo. Aí lá em João, capítulo 3, verso de número 8, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. E Nicodemos tem algumas dúvidas, e ele questiona a Jesus a respeito do mover de Deus. Aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: o poder de Deus, do Espírito Santo, é como um vento, que não se vê, não se pega, mas está se movendo entre nós. Pedro está lá na cadeia, tem 16 soldados,
tem algema prendendo, 3 portões para ele ser liberto. Muito difícil de alguém chegar lá, mas existe uma igreja de joelho orando a respeito de Pedro. Aí Deus manda o soprar do Espírito. Deixa eu te falar, o mesmo Espírito que soprou sobre Pedro naquela cadeia é o Espírito que está se movendo agora entre nós. Não tenha nada que pode parar o poder do Espírito. Quando Deus libera uma palavra, o poder do Espírito é como o vento. Ele sopra para um lado, para o outro. Ninguém vê, ninguém pega, mas ele está se movendo em seu favor. Não importa se você está numa prisão, no lugar de cativeiro, o vento do Espírito sopra ao teu favor hoje nesse lugar. É poderoso o que eu estou dizendo aqui. A palavra do anjo é: se põe de pé. E quando Deus dá uma palavra, não tenha nada que possa impedir. Certa vez Jesus está no barco, os discípulos estão com ele, e a palavra de Jesus é: atravessemos para outra margem. Fica de pé aí, Henrique. A outra margem lá, está lá. Consegue ver a outra margem? Ele é bem grandinho lá. E a palavra de Jesus para os discípulos dentro do barco é: vamos atravessar para outra margem. Automaticamente, sabe o que a margem faz? Abre os braços aí. Não me importa o que está no caminho. A margem já recebeu a palavra liberada de Deus. E o que a margem pode fazer é só esperar o barco chegar. Não importa se vai ter tempestade, não importa se vai ter desafio. Quando Deus libera uma palavra, tudo aquilo que coopera, pode ser céu, terra, debaixo do mar, o que for, tem que obedecer a palavra de Jesus. Ah, não. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida hoje. A palavra para a tua vida é: até aqui você estava prostrado, caído no cativeiro, mas hoje eu libero uma palavra ao teu respeito. Eu vou mudar o cenário, eu vou fazer na tua vida aquilo que você nunca imaginou. Está preocupado se vai dar certo, está preocupado se vai conseguir, e a palavra de Jesus para a tua vida é: atravessa o barco para o outro lado, porque a margem está te aguardando de braços abertos. Independente do desafio do caminho, você irá chegar à margem, porque Jesus já liberou uma palavra, e a palavra de Jesus não volta vazia. Jesus está esperando só você chegar do outro lado. Aí Pedro sai da cadeia. Só que não é fácil assim como falar, não. A Bíblia diz que tem 3 portões, e o último portão é de ferro, que nos dá a entender que é um portão reforçado. Porque os outros portões, o texto não vai falar sobre ele, se é de madeira, se é de ferro, de pedra. Mas o último ele detalha. O detalhe do último é que o portão é de ferro. E aí o que eu consigo entender sobre essa questão do portão, que para todo mundo, para eu que sou pastor, para os obreiros dessa casa, para você que congrega aqui, todos nós temos muitos desafios. Só que todo desafio para o crente, ele é feito por etapa. Porque Jesus, ele entende que eu e você, nós somos limitados. Nós não temos força para conseguir superar tudo de uma vez. Aí o que ele faz? Eu vou liberar o primeiro portão para Raíssa. Só que quando a Raíssa recebeu a palavra do primeiro portão, ela está prostrada com as algemas. Ela está enxergando o portão, mas não tem força de ficar de pé. Então ela desiste, porque ela pensa com ela mesma. Ela fala assim: se eu levantar aqui, eu ainda vou estar algemada. E se eu conseguir me libertar das algemas, tem um primeiro portão. Só que quando ela aceita a ordem do anjo, que cai as primeiras correntes, ela entende que existe algo poderoso sendo manifestado ali. Quando você se posiciona e se levanta, independente daquilo que está acontecendo na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, no teu trabalho, independente das lutas diárias que você está enfrentando, quando você se põe de pé e se levanta, as algemas caem. E o libertar das algemas vai trazer uma força para você poderosa. E é para que essa força, pastor? Para você se libertar do primeiro portão. O primeiro portão é a frieza espiritual. Nós não conseguimos
atravessar o portão quando nós estamos paralisados. Você está numa zona difícil, que é uma zona que falta às vezes coragem. Quem nunca já passou por isso? Um momento de frieza, de fraqueza. Meu Deus, tem dia que é complicado. E não pensa você que o pastor está falando, não. Nós passamos também por dias assim difíceis, que você não quer ler a Bíblia, que você não quer orar. Só que ao contrário de muitos, eu sempre me posiciono. Mesmo não querendo fazer, eu faço. E o que determina se você atravessa o primeiro portão é você fazer, mesmo sem você querer fazer. Sabe o que se chama isso? Disciplina. O anjo está mandando eu ficar de pé, eu vou ficar de pé. Eu não tenho coragem, eu não tenho força. Eu estou aqui dentro, sabe se lá se tem comida, se tem alimentação, se tem banheiro para me usar. O cenário é de caos, mas mesmo assim eu decidi permanecer de pé. Aí esse desafio, para alguns, é difícil, mas é acessível. Porque quando você decide ficar de pé, tem resultado, não tem como. Porque se você ora, Deus responde. Se você lê a Bíblia, Deus fala com você. É automático. Todas as vezes que você decide se posicionar, orar, buscar, jejuar, vai ter resposta. Deus sempre vai falar com você. Aí você atravessa o primeiro portão. Aí o segundo portão, ele é um pouco mais difícil. Porque você já atravessou, você já está orando, você já está buscando, você já está jejuando. Aí o segundo portão é a constância. Porque tem muita gente que é assim. Deixa eu te falar, é normal você passar por dias difíceis, dias de frieza. Todo mundo passa por isso. Agora, permanecer frio é uma escolha sua. Permanecer sem coragem de ler a palavra, sem buscar Deus, é uma escolha de cada um de nós. Você escolhe se você vai ter intimidade e relacionamento com Ele, sim ou não. Isso não depende do seu pastor, não depende da sua pastora. É só você e Deus e mais ninguém. Aí você atravessou o primeiro portão, mas o segundo tem te paralisado. Porque você até se levanta, mas não tem constância. Você até se põe de pé, as algemas caiu. Deus está começando a ver o milagre sendo gerado na tua vida. Você está perto de atravessar o próximo portão. Aí de repente, você desanima, você bate o desânimo. Porque o segundo portão aqui é a nossa frieza, ou é a nossa inconstância. Por isso que tem gente que é assim. Um mês está bem na igreja, outro mês está ruim, 3 meses está firme. Aí vem a conferência, meu Deus, vem a conferência. Quero fazer tudo, está animado para fazer tudo. Aí passa a conferência. É porque a pessoa não conseguiu romper o segundo portão. Porque romper o segundo portão vai te exigir maturidade. Vai exigir de você entender que mesmo você estando fraco, mesmo você estando sem coragem, sem força, eu preciso te adorar, Jesus. Eu preciso te exaltar, eu preciso me levantar, eu preciso adorar o teu nome, independente da minha fraqueza, independente do dia ruim, independente daquilo que me falaram, daquilo que me caluniaram. Eu não me movo por aquilo que eu ouço, eu me movo por aquilo que você é e o que o Senhor é na minha vida. O Senhor é o meu sustento, é o meu alimento, o Senhor é quem me põe de pé, o Senhor é quem me protege, me livra. O Senhor é o único que tem o poder de fazer por mim o que mais ninguém tem. Quando você entende isso, fica mais fácil de você permanecer firme, de ter constância. Aí quando você tem constância, aí Deus vai lá e aperta o parafuso. Porque Deus só prova aquele que tem maturidade e constância. Aí tem gente que está vivendo uma fase terrível. Está todo mundo vendo e está todo mundo desacreditado. Meu Deus, como é que o Amauri dá conta? Como é que a Naera consegue todo dia estar nessa igreja, morando lá Sol Nascente? Mas não é em qualquer lugar do Sol Nascente, não, é lá no final. Aí todo mundo está dizendo, como que consegue estar todo culto, essa mulher está lá, chega cedo, vai embora à tarde. É muito difícil. Aí se você pergunta para ela, ela vai dizer o quê? É difícil mesmo. Porque o último portão você só atravessa quando você tem a maturidade de entender que não é sobre ser fácil ou ser difícil, é sobre ter Ele como seu único recurso. Eu estou fraco, mas Ele é meu recurso. Não, vou melhorar para você dar glória.
Eu estou fraco, mas Ele é minha força. Eu não tenho comida, mas Ele é o meu alimento. Ele é a minha provisão, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Ele é tudo aquilo que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso da Tua palavra, eu preciso de Ti. Eu, Jesus, não sei viver sem Ti. Quando Ele se torna o centro, as demais coisas não fazem sentido. Pode tudo estar dando errado, mas Ele ainda continua sendo o centro da minha vida. Aí você rompe o último portão de ferro, porque esse é só para quem tem coragem, é só para quem tem força, resiliência. Aquele que se põe de pé firme, esse consegue vencer o último portão de ferro. Aí, agora isso aqui é para você, crente. Para você que está pedindo a Deus muitas coisas. Eu sei que tem gente aqui que está pedindo casa, lote, carro, pedindo por saúde, pedindo. É tanto motivo que às vezes a gente precisa pedir, porque é só Ele que tem a capacidade de nos dar. Não é assim? Eu sei que você tem algo para pedir para Deus, e não é errado. Tudo bem que nós estamos aqui no culto de adoração, mas eu sei que você tem os seus pedidos que você pede para Deus diário. Vai chegar um dia que Deus vai permitir que você atravesse o portão. Aí Pedro está lá do lado de fora. Aí o texto vai dizer que ele estava meio sonolento, e de repente ele cai em si. E quando ele cai em si, ele já venceu a prova. Ele já passou dos dois portões e do portão de ferro. Aí sabe qual a atitude de Pedro? Se fosse muito de nós aqui, que já atravessou uma vida financeira, uma provação financeira, o primeiro pix que cai na conta, gordo, que você recebe aquela oferta, aí a primeira resposta nossa é: vamos pro shopping, vou comprar umas roupas. Opa, não, vou viajar aqui para Caldas Novas, que é perto. Meu descanso, sabe qual é a frase que mais derruba crente? Eu mereço. Essa frase tem levado muito crente à ruína. Eu mereço. Porque toda vez que Deus libera algo para a sua vida que vai trazer um benefício para a sua casa, você usa esse benefício para outro fim. Orou para Deus a vida toda pedindo para trocar de carro. Aí Deus dá um pique de 30 mil para trocar de carro. Vou para Caldas Novas, vou viajar porque eu mereço. Não é assim? Mas sabe o que Pedro nos ensina? Eu vou dizer para você o que Pedro nos ensina. Quando Pedro está lá fora, que ele vê que ele venceu toda a prova, que ele estava lá caído, prostrado, moído. Foi dias terríveis que Pedro passou. Aí ele vence. Aí sabe o que ele vence? Sabe o que ele faz? Ele vai lá para a casa de Maria, onde está tendo um culto. É só o crente mesmo para dar glória. Quando Pedro sai dessa tribulação, ele não vai para o shopping, ele não viaja, ele não vai fazer compra, ele vai para o culto, agradecer e adorar o nome do Senhor, porque ele entende que ele só venceu porque Jesus estava com ele. É motivo de gratidão. Quando Deus libera uma bênção para a tua vida, não vai fazer besteira, volta para a casa de Deus e agradece a Ele pelos feitos que Ele tem feito para a tua vida. Aí Pedro vai para a casa de Maria. Aí tá rolando o culto lá. Deixa eu só lembrar aqui o nome da serva que atendeu o Pedro. Rode, obrigado. Pedro chega na casa de Maria, tá tendo um culto lá dentro. Aí o texto vai dizer que ela era uma empregada da casa. Aí entende o cenário comigo. Já estou finalizando. O cenário é de perseguição. Herodes está mandando perseguir os crentes. Então eles não estão só lá dentro orando, eles também estão escondidos, estão com medo. Só que a empregada, ela não tem escolha. A serva, ela não tem escolha. Ela não faz o que ela quer, ela faz aquilo que precisa ser feito. Aí alguém vai falar para ela assim: Rode, estão batendo na porta, vai lá ver quem é. Aí ela vai, porque servo não escolhe o que fazer, servo obedece aquilo que Deus manda. Aí ela vai lá na porta. Quando ela chega na porta, ela escuta a voz de Pedro. O texto vai dizer que ela fica tão emocionada que ela não consegue abrir a porta para Pedro. Ela volta para o meio do povo que estava lá orando para tentar dar notícia de quem estava à porta. Sabe o que significa isso? A emoção de Rode, da serva, é tão grande que quando Pedro fala para o lado de fora, ela conhece a voz do pastor. Não adianta só servir, não adianta só chegar aqui e tocar, não adianta chegar aqui e pregar, não adianta chegar aqui
trabalhar na mídia, fazer o que for, se você não ouvir a voz do seu pastor. Escuta, aí tem muita gente achando assim, que a voz do pastor é do pastor Samuel. Eu não tenho poder para isso não, meu filho. A voz que está sendo colocada aqui é do bom pastor. E quem é o bom pastor? É Jesus. Tudo aquilo que o povo está clamando lá, a serva ouviu através da porta. Por que ela estava orando? Ela estava orando por Pedro. E de repente aquilo que ela estava orando chega até ela. Porque quando você dobra o seu joelho, paga o preço, aquilo que você está pedindo vai chegar na tua porta. Ah, mas eu não sei como que vai chegar. Não me importa, Deus irá fazer um milagre. Queira sim, queira não, aquilo que Deus tem preparado para tu, ninguém pode impedir o agir dele. Só que você precisa ficar preparado para ouvir a voz do pastor. O problema da nossa geração é isso, que é muita coisa, está orando, está pedindo, mas não quer ouvir Deus falar. Deus está falando que é por aqui. Está todo mundo indo para lá e eu não vou não. Eu vou é por aqui, porque aqui que é o caminho. E Deus está falando que é por lá. A voz do pastor. Ninguém é enganado. Todo mundo, Deus não deixa ninguém ser enganado. Deus fala através da tua palavra. Deus fala através de sonho. Quando Deus quer falar, Ele fala com você. Deus fala através de um pássaro. Deus fala através de um banner. Deus tem as suas maneiras de falar. O problema é que quando Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir, nós levantamos a cabeça e fazemos aquilo que queremos. Lembra da última palavra? Povo ruim, de cerviz dura. Está ouvindo Deus falar, mas quer ouvir de cabeça baixa. Porque se levantar sabe que vai ter desafio. E não me importa o caminho, se é árduo, se é difícil. Fazer aquilo que Deus manda sempre vai trazer aquilo que você está pedindo em oração. O segredo é você ouvir a voz do seu pastor. Aí o que eu fico louco é isso. Tem muita gente pedindo muita coisa. Aí quando Deus dá, tá bom, até aqui foi de Deus. O que passar disso é procedência. Passou o ano inteiro pedindo uma porta de emprego nova. Aí Deus deu. Aí Deus está cobrando para vir para o culto. Pedro estava preso e foi para o culto. Aí o bonito, porque está cansado, não vem. Aí acha que Deus concorda. Acha que Deus assina isso. E Deus está falando, escuta, o que você tem que ouvir é a minha voz. Você me pediu e eu fiz. Agora você precisa ouvir o meu direcionamento. Aquilo que você pediu chegou à sua porta. Você está do outro lado, mas está ouvindo o pastor falar. E o pastor às vezes fala nem aquilo que nós queremos ouvir. Fala aquilo que precisa ser falado. Aí a serva vai dar a notícia. Porque quando o corpo se une em um propósito, por mais que você seja abençoado na unidade, existe um corpo que vai celebrar com você. Existe um corpo que está preparado para isso. Deus está preparando a estrutura. A importância de cultuar, a importância de congregar é exatamente isso. Maria chega aqui, Beltrano, o Richard, a Naya, chega aqui o Eric, aí está todo mundo junto. Aí a pastora fala assim: vamos fazer um mover aqui, vamos orar um pelos outros. Aí o Eric está destruído, semana ruim, não bateu as metas, as coisas tudo dando errado. Aí ele chega para a pessoa que está do lado, o Richard e a Naya, junta com ele: Richard, ora pelo meu emprego, as coisas lá não estão dando muito certo, as coisas estão ruins lá, ora. Aí está todo mundo reunido lá dentro. E a oração começa a acontecer. Aí quando nós estamos reunidos orando, você não enxerga. Porque a nossa oração ele tem esse poder. Você ora, você entrega e confia. Aí está todo mundo dentro da casa, mas o anjo está indo lá buscar a tua bênção. Está todo mundo reunido dentro, ninguém está vendo o que está acontecendo. Mas enquanto todo mundo está orando, o anjo já foi visitar Pedro, já colocou ele de pé, já atravessou os portões, está entregando ele: Pedro, agora acorda, porque tem um culto te esperando. O corpo está reunido, esperando o bom pastor chegar.
e Ele chega, e quando Ele chega, a manifestação, a alegria, porque aquilo que nós estávamos buscando, Deus fez chegar na nossa porta. É o segredo de congregar, é o segredo de estar junto. É porque quando um está caído, o outro tem força para levantar. É melhor ser dois do que um. O poder de estar junto é isso. Nós estamos aqui. Tem muita gente que queria estar aqui, mas não está. Mas nós estamos orando por vocês que estão em casa. Daniel e Ilana, nós estamos orando por você. Quem é que mais está em casa? A Suelen, quem mais? A Ruth e o Ed Carlos. Nós estamos orando por vocês. Quem mais? Quem mais? João, quem mais? Vamos, igreja. Você não lembra dos seus irmãos? O Enio Hélio, quem mais? O Lucas e a Priscila, quem mais? A Evelyn. Eu pensei que você não ia falar o nome da tua mulher não, Henrique. Quem mais? Quem mais? A Cíntia, Giovanni, quem mais? A Anne, quem mais? Quem mais? Priscila, Ezequiel. Fala mais alto. Flávia, quem mais? Diego, quem mais? Quem? Ezequiel, quem mais? Angélica, quem mais? É gente, né? Sabe o que significa isso? É o corpo, a nossa célula que não está aqui. Mas você que está, tem a obrigação de orar por ele que está em casa. Você quer ver o teu irmão aqui no próximo culto? Não adianta criticar, não adianta falar mal. Dobre o seu joelho e ore por aquele que está caído, que não pode estar aqui, aquele que está fraco. Precisamos levantar em oração. Isso se chama o quê? Unidade, o corpo, a célula, todo mundo junto. Quando Pedro chega na casa, o culto acaba. Aí que o culto vai começar. Aí que vai virar vigília. Fique de pé no seu lugar. Quero fazer um ato profético aqui. Eu quero que todo mundo saia do lugar e venha aqui para frente. Hoje nós iremos orar um pelos outros e vamos orar por aqueles que estão em casa. Hoje você vai ser ferramenta de Deus para a vida de pessoas que estão aqui em nosso meio.